Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui dividir com vocês como foi a experiência mais incrível da minha vida, o parto da Luísa. Para começar, vocês precisam saber que o meu maior desejo, além claro de querer que a Luísa nascesse bem, que desse tudo certo, mas era ter um parto normal, o mais humanizado possível. O parto normal, ele tem inúmeros benefícios para a mãe e ainda mais para o bebê. Fora que é uma coisa orgânica, natural, né? Deus, quando fez a mulher, ele deu a ela o dom, a capacidade de parir. Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Eu quero deixar claro que eu não sou contra a cesárea. Eu acho que a cesárea é uma cirurgia super importante que salva milhares de vidas de bebês todos os dias. E também respeito as mães que optam por ela. Eu só acho que a mulher ela deve se informar o máximo possível de tudo que envolve esse universo antes de fazer essa escolha. Porque existem muitas pessoas nesse meio que não estão interessadas primordialmente no bem-estar da mãe e do bebê. E segundo, porque a mãe ela é responsável pela transição, pelo modo que o bebê vai fazer essa transição de deixar o útero, de deixar de ser um só com ela e passar a ser um ser no universo. O primeiro contato que o bebê tem com o mundo é dado através da escolha da mãe, e isso eu acho uma coisa muito importante. Nesse meu relato, eu quero ressaltar aqui para vocês o cuidado de Deus com as nossas vidas. Durante todo o processo, em todos os momentos difíceis, em cada detalhezinho, cada pessoa que eu tenho certeza que foi colocada, preparada e colocada nas nossas vidas. Por vezes a gente planejou as coisas de um modo, de um jeito, e as coisas não aconteceram do jeito que a gente imaginava, e isso gera uma frustração. Mas Deus ia lá e logo em seguida provava que o que ele tem pra gente é muito melhor do que o que a gente mesmo planeja. Bom, mas vamos aos fatos que levaram ao dia do parto. Logo que eu engravidei, eu tinha acabado de mudar para uma cidadezinha minúscula no interior de São Paulo. No começo, até o 6º mês de gestação, eu fiz o acompanhamento com um médico da cidade que eu morava. Só que eu fui percebendo que aquilo não ia dar muito certo. Apesar de eu gostar muito do médico, eu percebi que as viagens ficavam cada vez mais difíceis e eu tinha que procurar algum médico aqui por perto. Então eu entrei no Facebook, entrei numa comunidade de parto humanizado aqui da região e pedi que elas me indicassem algum profissional que elas confiassem, que elas conhecessem. Foi então que eu conheci a obstetra que fez o acompanhamento da minha gestação até o final, e foi um anjo que apareceu na minha vida, porque ela, super afinada com as minhas intenções de ter um parto normal, super me incentivou, disse que a mulher, quando ela quer ter um parto normal, 90% de chance de ter um parto normal. Então, ela preenchia todos os requisitos que eu procurava num médico. Nessa altura, eu já estava com 30 semanas, muito próxima da data prevista do parto, que é quando a gestante completa 38 semanas. Só para explicar para vocês, o bebê a partir da 38ª semana pode nascer a qualquer momento, sem ser prematuro, e pode se esperar até 42 semanas. Passou de 42, aí tem que entrar com uma cesárea porque fica perigoso para o bebê. Eu também tinha um desejo de ter uma doula. Para você que não sabe o que é uma doula, eu vou fazer uma explicação bem a grosso modo, e daí depois, se for do interesse de vocês, a gente pode vir com um vídeo explicando um pouco mais a fundo sobre qual que é o papel dessa profissional. Basicamente, uma doula é uma profissional capacitada que faz um acompanhamento físico e psicológico da gestante durante a gravidez e na hora do trabalho de parto. Essa profissional ela vai te dar um suporte para que a sua experiência com o parto seja a mais positiva possível, que você consiga aproveitar tudo que esse momento tão bonito, tão especial tem. E foi procurando uma doula que eu reencontrei a Gladys. Eu digo que eu reencontrei porque eu já a conhecia da igreja que eu frequentava na minha cidade, não sabia que ela era doula e não sabia que ela estava morando próxima a mim. E foi outro anjo que Deus colocou na minha vida. Ela doou o seu tempo, o seu trabalho, e foi fundamental durante todo o processo, mas principalmente na hora do trabalho de parto. Eu precisei de incentivo e ela estava ali do lado, eu e o Vitor Hugo, na verdade, porque
Não é fácil para o pai também ver a mulher, ver toda aquela situação, a mulher sofrendo e não saber o que fazer e não ter o que fazer. Então a Gladys foi fundamental ali naquele papel como doula, me incentivando, falando: olha, é assim mesmo, você tá indo muito bem, continua. E eu ganhei uma amiga, né? Então, como eu disse para vocês, a partir da 38ª semana, o bebê pode nascer. E então isso gerou uma ansiedade, uma expectativa muito grande de que a Luísa podia nascer a qualquer momento. Só que deu 38, 39, 40. E aí, a partir da 40ª semana, a gestante tem que ir dia sim, dia não, fazer um monitoramento do batimento cardíaco do bebê para garantir que tá tudo certo. Nessa altura do campeonato, o Vitor já estava em casa, tirando o período que ele tinha programado, que era um pedacinho de férias, mais a licença paternidade. Então a expectativa era ainda maior, porque o tempo estava correndo e ele estava em casa e não tinha e não tinha Luísa ainda. Bom, eu contei sobre essa expectativa que a gente estava vivendo para obstetra e ela, um pouco a contragosto, me deu a opção de fazer uma indução de parto. Falei: não, doutora, eu queria que a coisa fosse mais natural possível, quero que a Luísa venha no tempo dela, então eu vou esperar mais um pouco. E indo, dia sim, dia não, nos hospitais em que ela dava plantão para fazer o monitoramento e estava tudo bem com a Luísa. Quando eu estava com 41 semanas e 2 dias já, eu cheguei ao hospital certa de que eu ia me internar para fazer a indução, pois faltava 4 dias para a licença do Vitor terminar e a Luísa não tinha nascido. Entrei no hospital, fiz o exame, o batimento estava ok. Ela falou: olha, se você quiser se internar, você entra agora e a gente já começa, a gente já te interna agora. Falei: doutora, eu vou sair, vou conversar com meu marido e se for o caso eu volto no finalzinho da tarde. Nisso, a gente foi para casa de um grupo de amigos. A gente conversou e eles sabiam dessa expectativa, e a gente orou a respeito e decidimos que a gente ia passar aquele dia ali, que eu não ia me internar naquele dia para fazer a indução. Às 9 horas da noite, que foi a hora que a gente tava se preparando para ir embora de lá, para voltar para casa, eu comecei a sentir umas cólicas bem de leves. Mas fui para casa. No meio do caminho as dores foram aumentando. Aí a gente chegou em casa e decidiu ver um filme. Nessa altura eu já não conseguia mais relaxar por muito tempo. Meia-noite, a coisa começou a apertar, as dores começaram a aumentar. Eu aguentei até as 3 da manhã. Aí liguei pra Gladys. A Gladys, que mora a cerca de 25, 30 minutos da minha casa, veio, ficou comigo. A gente foi pro chuveiro pra dar uma relaxada, ficou deitada na minha cama, fazendo as massagens ali na lombar. E as contrações vindo assim, uma atrás da outra. Não tinha um espaçamento assim. Então, quando deu 5 horas mais ou menos da manhã, ela falou: bom, eu acho melhor a gente ir pro hospital porque as suas contrações, elas estão muito próximas umas das outras. Então você já deve estar bastante dilatada. Então, como demora mais ou menos esse tempo, uns 30 minutos para chegar até o hospital, eu acho melhor a gente ir. Então eu fui tomar um banho, tomei o banho, eles separaram, o Vitor separou as coisas com a Gladys e a gente foi pro hospital. Eu achei que eu já tava com uns 5, 6 de dilatação. Fiz o exame e eu tava com 3. E eu falei: não quero ficar sentindo dor aqui. Eu tinha conversado com a Gladys e ela tinha me dado a opção de ir pra casa dela, que era próximo do hospital, pra esperar dilatar mais e chegar ao hospital já quase parindo mesmo. Aí a médica que me atendeu ali num primeiro momento falou: olha, isso é muito incomum, né? As mulheres, quando estão em trabalho de parto, já querem se internar. Então eu vou pedir pra você, pra poder te liberar, eu vou ter que fazer um exame de monitoramento do batimento da Luísa pra ver se tá tudo em ordem. Eu falei: bom, tudo bem. E fui me preparar pra fazer. Só que demorou tanto esse processo, e a dor aumentou tanto que eu falei: bom, daqui não saio, daqui ninguém me tira, vou ficar aqui. E fui pra sala de pré-parto. E o que foi legal é que, apesar de ter outras mulheres junto ali no mesmo ambiente, eu consegui ter uma certa privacidade. Eu fiquei bem escondidinha ali, num lugar bacana, que eu tinha chuveiro, tinha um banheiro,
e eu consegui deixar as luzes apagadas, e ali eu fiquei, eu, a Gladys e o Vitor Hugo. As dores começaram a aumentar, fazia alternância de ir pro chuveiro, eu vomitei algumas vezes de dor, fiquei bastante tempo mesmo debaixo do chuveiro, sentada na bola, porque relaxa. Eu só senti falta de uma banheira, porque todas as pessoas com quem eu converso e os relatos de parto que eu vejo na internet falam que água, uma piscina ou uma banheira é uma coisa assim incrível para relaxar, e eu realmente senti falta disso. Mas o que eu tinha disponível era um chuveiro e já ajudou bastante, a água quente caindo nas costas ali e sentindo muita contração, e não tinha espaço, assim, não tinha muito tempo entre uma contração e outra, e elas vinham uma atrás da outra, e bastante dor. E aí vinha a médica, fazia o exame de toque. Eu evoluí muito bem. Eu dei entrada às 6, até umas 10 da manhã eu já tinha uns 7, 8 de dilatação. Então eu evoluí bem, foi rápido. Só que ela sentia que a barriga ainda estava alta, que a Luísa não descia. E eu falava, doutora, eu estou com muita dor. E ela já tinha me alertado. Ela tinha falado assim pra mim numa consulta, numa das primeiras consultas que eu fiz com ela: você vai sentir vontade, você vai sentir muita dor e você vai me pedir pra fazer uma cesárea, e eu não vou fazer. Se ela não for necessária, eu não vou fazer, porque eu sei que depois você vai ficar frustrada. Então se prepare psicologicamente, porque vai doer. Eu lembro disso, e foi um dos motivos que eu me encantei por ela. Bom, e eu na dor, eu falava, doutora, eu não aguento mais. Eu tava exausta. Um dia antes de começar as contrações, eu não tinha dormido bem e tinha acordado muito cedo para ir fazer o exame na Santa Casa. Então eu tava assim, aí no decorrer do dia, eu passei o dia fora, à noite começou as contrações, então eu tava assim, praticamente um dia inteiro sem dormir. Então eu tava, a essa altura do campeonato, às 10 da manhã, eu já tava muito cansada, muito cansada. E falei pra ela, falei, doutora, não tô aguentando mais. Ela não nasce, ela não nasce. Então ela falou assim, bom, o que eu posso fazer pra te ajudar é estourar a bolsa, porque isso vai acelerar o processo. Falei, pode ser, porque eu tô morrendo de dor, eu quero que ela nasça logo. Então ela estourou a bolsa. E nisso, ela viu que tinha um pouquinho de mecômio no líquido. Mas ela estava monitorando junto o batimento da Luísa, e até então estava tudo em ordem. Depois que ela estourou a bolsa, eu esperei um pouco, voltei pro chuveiro. Só que a dor, assim, parecia infinita. E eu voltei a chamar ela e falei, doutora, não tem mais nada que você possa fazer por mim? Ela me olhou e falou, olha, eu posso pôr ocitocina, que era uma coisa que antes eu já tinha conversado com ela, que era uma coisa que eu queria evitar. Mas, como eu tinha pedido, ela falou, olha, então eu tenho essa opção. Eu falei, no momento da dor, eu falei, pode colocar. A pior coisa, a pior escolha que eu poderia ter feito, porque é uma dor insuportável, porque a dor da contração, ela é suportável, por mais enlouquecedora que pareça, é suportável, você não morre daquilo, mas com ocitocina é uma coisa, é uma droga, né? É uma coisa que não é natural do corpo. A ocitocina, ela faz o seu útero contrair mais vezes e numa intensidade maior do que seu corpo pode suportar. Então eu falei pra ela, foi a hora que eu falei, eu quero uma cesárea. Ela falou assim, não, você tá indo bem, eu vou tirar a ocitocina e você vai aguentar mais um pouco, tá tudo bem com a Luísa e você já tá quase, você tá com 9 de dilatação, dá pra você esperar mais um pouco. Eu falei, doutora, não nasce. Eu comecei a ficar angustiada, porque eu não tinha, apesar de eu saber que eu estava com 9 de dilatação, não tinha previsão para ela nascer assim. Parecia que aquela dor não ia acabar nunca. Eu queria que abrisse e tirasse logo. E eu colocava a mão assim, não sentia nada. E ela via que a barriga estava alta. Até que ela veio de novo, fez o batimento, fez o monitoramento do batimento cardíaco da Luísa. Fez uma, fez duas, e aí ela falou, olha,
a gente vai precisar ir para uma cesárea porque ela tá com bradicardia, que é a diminuição do batimento cardíaco do bebê. E depois de passar 14 horas em trabalho de parto, eu precisei ir para uma cesárea de emergência. A princípio, a médica achou que ela pudesse estar com um cordão enrolado no pescoço e que o cordão fosse curto, por isso que ela não conseguia descer. Naquela hora eu senti um misto de alívio e preocupação com a Luísa, para que ela estivesse tudo bem, um pouco de frustração. E num minuto a médica sumiu, foi pro centro cirúrgico e já me prepararam. Eu assinei os papéis em que eu autorizava a cesárea e subi pro centro cirúrgico. No centro cirúrgico eu entrei, o Vitor não estava lá ainda, ele estava sendo preparado. Eu tomei anestesia, amarrei os 2 braços, senti já aquele movimento e o Vitor não chegava e me perguntaram, tá tudo bem? Eu falei, tá, eu só queria o meu marido aqui comigo. E aí fizeram a incisão, tiraram a Luísa e nisso o Vitor entrou, já com a Luísa saindo. E a gente decidiu escolher o nome da Luísa na hora que ela nascesse. A gente tinha muitas dúvidas e a gente tinha combinado que se nascesse parecida comigo, ele dava o nome, se fosse parecida com ele, eu dava o nome. E a hora que ela saiu, cheia de cabelo, uns cabelos pretos assim, ele falou, vida, é a Luísa e ela é linda. E eu tava grogue assim, e aí eu ouvi o chorinho dela, trouxeram ela pra mim. E num primeiro momento eu não consegui reagir muito, eu não consegui nem me emocionar muito, porque o cansaço era tanto, misturado com... Eu lembro de deitar na maca e falar, nossa, acabou, mas não acabou da forma que eu imaginei que ia acabar, né? E na verdade não acabou, era só o início, né? Enfim, e aí levaram ela, ela trouxeram pra mim, eu dei um beijinho nela, a gente tirou uma foto e levaram ela pra pesar, pra fazer os procedimentos. O Vitor foi junto e eu fiquei ali, mas acho que uma meia hora ou 40 minutos fechando tudo. E fui pra sala de recuperação. Lá na sala de recuperação tava o Vitor já todo preocupado, que eu tava demorando e tal. Eu vi que ele conseguiu, que a carga de adrenalina toda desceu ali naquele momento pra ele, que ele conseguiu descansar, tanto que ele dormiu sentado numa cadeira. Eu fui amamentar ela pela primeira vez, deitada ali, sem conseguir me mexer. Eu pedi pra enfermeira, a enfermeira colocou ela pra mamar. E dali a gente foi pro quarto, já os pais do Vitor já estavam esperando a Luísa, a minha mãe também. E foi um dia assim muito, muito, muito intenso, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Depois que eu desci pro quarto, aquela sensação de frustração passou, depois que eu olhei pro rostinho dela e eu vi que ela tava bem, eu vi que ela tava saudável. Ela nasceu com Apgar 9 e 10, o que é excelente. Ela ficou o tempo dela ali dentro, que é o que eu queria. Ela nasceu a hora que ela tinha que nascer, então a hora que ela estava toda preparadinha, toda formadinha, ela nasceu no tempo dela. Depois, conversando com a minha médica no dia seguinte, que ela foi lá ver como é que eu tava, e ela me disse que a cesárea foi necessária, porque a hora que ela abriu, ela percebeu o que estava acontecendo. A Luísa estava com a face virada, como se ela fosse nascer com a face e não com o topo da cabeça. E aí não tem jeito, é raro isso acontecer, não é muito comum, mas não tem como nascer assim, tem que abrir e fazer cesárea mesmo. Mesmo informada, por isso que eu falo, mãe, se informe, porque mesmo informada, ocorreram coisas que poderiam ter sido diferentes e não foram. Por exemplo, assim que ela nasceu, eu não queria que tivessem colocado o nitrato de prata aqui no olhinho dela, por conta de eu não estar
totalmente preparada, eu tinha tanta certeza que o parto normal ia dar certo que eu não me preparei psicologicamente para uma cesárea. E por conta disso, eu não tive força para fazer do jeito que eu gostaria que tivesse sido feito. Então, colocaram nitrato de prata, eu gostaria que tivessem abaixado o pano para que eu visse ela saindo da minha barriga. Não aconteceu. Eu queria ter esperado pelo menos 24 horas para dar o primeiro banho. Eu gostaria de ter dado o primeiro banho ou o Vitor Hugo e não foi assim. Eu lembro de eu vendo a enfermeira dar não o primeiro banho, mas o outro, porque eu ainda estava um pouco insegura nunca tinha dado banho no neném. E ela me perguntou, você quer dar banho? Eu falei, não, pode dar. A Luísa nunca chorou tanto num banho como ela chorou naquele banho. Foi uma coisa assim, um pouco bruta, assim, sabe? Debaixo de era uma torneira com um chuveiro. A torneira era um chuveiro. E aquele monte de shampoo, aquele monte de sabonete e aquela água caindo no rostinho dela. Isso hoje pode parecer até bobo, mas eu falava, ela não precisava ter passado por aquilo. Poderia ter sido diferente. Então, por isso que eu falo pra vocês, se informem, estejam preparadas. Dentro de um hospital, muitas vezes o bebê, ela é mais né? A pessoa tá acostumada a fazer aquilo. Gente, é óbvio que a criança sobrevive a tudo isso. Eu passei por isso, eu nasci de cesárea. E tô aqui viva, tô bem. Mas eu fico pensando assim, ela não precisava ter passado por isso. Um bebê que acaba de vir ao mundo, um bebê frágil, que só conhece o calor da mãe, sabe? Que só conhece o cheiro, conhece os barulhos que a mãe faz, não precisa passar por tudo isso. E no fim, eu sou muito grata à minha médica, que fez tudo na hora que tinha que ser, que fez do jeito que tinha que ser, pro bem da Luísa. Mas eu tenho algumas frustrações assim com esse tipo de procedimento. Mas só quem é mãe vai me entender. Eu acho que depois que nasce um filho, tudo muda, você muda, as suas prioridades mudam, a sua maneira de ver o mundo muda. Tudo é diferente. E vale a pena muito, muito, muito tudo. Cada dor que eu senti valeu a pena, cada contração, cada enjoo, cada angústia da espera dela nascer. Ela nasceu com 41 semanas e 3 dias. Tudo valeu a pena. Bom, esse foi o relato do meu parto. Eu espero que vocês tenham gostado. É um episódio muito especial na minha vida. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deem um like aqui embaixo e se inscrevam no meu canal se não forem inscritos. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Olha só quem acordou. Fala, oi gente! Como vocês estão?